Oi. Só na volta. Então, o que que vai acontecer? A gente tem 2 semanas para o recesso, né? Hoje a gente começa cinética, química, acabamos termoquímica. Ah, e o pessoal de casa também, tá, gente? Como a gente já terminou termoquímica, a gente começa a cinética. E na frente 2, que seria a aula de terça-feira, a gente está em ácidos, bases e sais. Mas a gente não chega a terminar isso antes do recesso, tá? Ó, gente, hoje a gente vai começar uma parte da físico-química que eu particularmente gosto bastante, que é a cinética química. Ah, desde a parte de soluções, quando a gente começou a estudar a parte de concentração, diluição, titulação, depois passando pela parte de termoquímica, que envolve lá os calores, ΔH e tal, a gente entrou numa grande área da química. A química ela tem basicamente 4 grandes áreas, né? A química geral, a química orgânica, a química inorgânica e a físico-química. E das 4 grandes áreas é a que mais aparece no vestibular. A física-química aparece quando você está resolvendo questões de soluções, termoquímica, eletroquímica e equilíbrio e radioatividade. Então, são 5 temas, perdão, que envolvem o que eu chamo de físico-química. E o que que a físico-química faz, na verdade, né? Ela estuda a relação entre reações e processos físicos. Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco na primeira parte da aula sobre energia, sobre como um sistema pode liberar energia ou pode transformar a energia. A gente estuda isso na termoquímica, certo? Na cinética, qual é o aspecto? Velocidade. Velocidade. Então, a cinética, ela vai se preocupar em 2 coisas. Objetos de estudo. Vou colocar aqui, ó. Objetos de estudo. Primeiro, o conceito de velocidade associado a uma reação. Como que a gente cria a ideia de velocidade, só que agora pensando numa reação química e não pensando num movimento de um carro, ou qualquer outra coisa, tá? Então a gente vai primeiro construir esse conceito. E aqui vocês vão perceber que tem algumas analogias muito legais com a mecânica, com a mecânica. Por quê? Porque aqui vai existir o conceito de velocidade média e o conceito de velocidade instantânea, cara. É muito bizarro, tá? A gente vai falar é bem parecido com a ideia, né, por trás da cinemática. Beleza. Essa é a primeira parte da cinética, que é a parte que normalmente tem um pouquinho mais de conta, tá? Aí, uma vez que você define o que é a velocidade, a gente começa a se fazer outras perguntas. Então, por que que uma reação é tão mais rápida do que a outra? Né? Vamos pegar um caso bem pontualzinho aqui. Vamos imaginar que você tenha uma vela e você vai acender essa vela e essa vela vai demorar ali horas, às vezes, para poder queimar toda a parafina. Nesse processo de queima, a parafina da vela está entrando em contato com o oxigênio e está sofrendo combustão. Só que a vela demora muito tempo para queimar. Muito tempo para queimar. Se eu pegar e comparar a velocidade da queima de uma vela com a velocidade da queima de um papel, ou com a velocidade da explosão de um botijão de gás, as 3 reações estão liberando energia, só que de maneiras muito diferentes, né? O que que diferencia uma reação explosiva de uma queima tradicional? A reação explosiva é uma reação que libera muita energia, só que de maneira rápida. Então, a segunda discussão é o que faz uma reação ser mais rápida que outra? Por que que algumas reações são mais lentas e outras reações são mais rápidas? Então vamos escrever aqui, ó. Quais os fatores que afetam a rapidez das reações?
Aqui a gente fala sobre concentração, a gente fala sobre o efeito da temperatura, a gente fala sobre o efeito do catalisador, a gente fala sobre o efeito da pressão quando tem algum gás envolvido na reação, tá? Que é a parte que mais os vestibulares gostam, beleza? Por que o vestibular gosta muito desse assunto de maneira geral? Porque ele é um assunto bem fácil da gente trazer para o nosso dia a dia. Coisas relacionadas à cinética química, a gente estuda na biologia, quando vai falar de enzima, por exemplo, um, ou, por exemplo, quando a gente vai discutir por que uma reação acontece mais rapidamente quando uma substância está triturada do que não triturada, por que a temperatura facilita uma reação, essas coisas todas a gente vai discutir, tá bom? Beleza? Então, vamos começar pela parte 1 aqui, ó. Parte 1. Parte 1. Velocidade. Velocidade. Para a gente entender o conceito de velocidade, vamos imaginar que nós façamos uma reação no laboratório. A gente vai estudar uma reação química, tá? E para estudar essa reação, a gente vai escolher uma reação qualquer aqui. Aí eu vou pegar o nitrogênio, que vai reagir com o hidrogênio. Vou pegar a mesma reação que a gente usou, pessoal, quando a gente estudou cálculo estequiométrico. Tá? Se você olhar lá nas suas anotações da estequiometria, você vai encontrar lá. Tá? A gente já trabalhou com ela, a gente já sabe fazer ela bem legalzinho. E aí eu quero medir a velocidade da reação. Então veja, eu tenho dois reagentes, o nitrogênio e o hidrogênio, que vão se combinar lá numa proporção de 1 para 3, 1 para 3. Lembrando que essa proporção ela é em mol, certo? Proporção em mol. Então, assim, eu não posso olhar para. Assim, é errado eu pensar que isso aqui é 1 grama para 3 gramas. Não, é 1 mol para 3 mols. E eu vou produzir quanto? 2 mols, supondo que a reação tenha 100% de rendimento, que é uma coisa que também a gente já discutiu lá na estequiometria. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu quero medir a velocidade da reação. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma quantidade de nitrogênio aqui dentro, vou colocar uma quantidade de hidrogênio e vou deixar a reação acontecer. Só que, à medida em que a reação vai acontecendo, o que nós vamos imaginar? A cada, sei lá, 15 segundos, eu vou medir a quantidade que eu tenho desses caras lá dentro. Eu vou deixar eles reagindo, mas eu vou fazer medidas ao longo do tempo, tá? Então, eu vou construir aqui uma tabela para a gente imaginar isso assim, ó. No início, nós vamos colocar os reagentes ali. Eu vou escolher a quantidade que eu quero colocar dos reagentes, tá bom? A única premissa que eu tenho que garantir aqui é que a proporção seja de 1 para 3. Se for de 1 para 3, então eu vou colocar aqui, ó, 10 mols de nitrogênio e 30 mols do H2, tá bom? Essas são as quantidades que eu tenho no início. O que eu chamo de início? No instante em que eu estou colocando os caras para reagirem lá dentro. Tudo bem? Como a reação está começando agora, eu posso dizer que no início eu não tenho amônia. Beleza? Beleza. Fechei, lacrei e deixei a reação acontecer. Após 10 segundos, eu vou medir pela primeira vez quanto tem de reagente lá dentro e quanto tem de produto. Pode falar. Alô? Vocês estão ouvindo aí, gente? Não, né? É que ficou meio solto, né? Aqui. Eu tirei porque eu achei que eu estava gritando muito. Vamos supor que aqui, após 10 segundos, eu vá medir a quantidade dos reagentes. E vamos supor que eu tenha 8 mols. 8 não, vou colocar menos. Eu tenho 2 mols de nitrogênio. Então veja, no instante 0, eu tinha 10 mols de nitrogênio, 30 mols de hidrogênio e 0 de amônia. Depois de 10 segundos que a reação aconteceu, a quantidade de nitrogênio caiu para 2 mols. Tudo bem?
caiu para 2 mols. Por que ela caiu, Danilo? Porque o cara é um reagente. O cara está sendo consumido. Se ele está sendo consumido, ele está sendo consumido junto com o hidrogênio. Certo? Quantos mols de hidrogênio tem aqui? Aqui tem que ter 6 mols. Eu estou dando a chance. Estou dando a chance. Eu estou dando a chance. Depois não reclama. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então tá bom. Quanto tem de amônia? Quanto tem de amônia? 4? Não. Tem mais. Quanto? 8? Acho que não. Acho que tem mais. Não, não começa a chutar. 9. 9,3. Pi. Calma. Pensa. Vamos lá. Vocês entenderam por que eu estava esperando alguma pergunta? Vamos lá. Quanto eu gastei de nitrogênio? 8. Então, peraí. Eu vou colocar aqui embaixo assim, ó. Menos 8. Vocês entendem por que menos 8? Menos porque eu estou gastando. Estou gastando. Se eu estou gastando 8, quanto é que eu tenho que gastar desse cara? 24. Que é 1 para 3. 1 para 3. Se eu gastar 8 e 24, quanto eu produzo desse cara? 16. 16. Porque a proporção é 1 para 3 para 2. Você gasta 1 e 3 e forma 2. Se eu gastar 3 vezes mais, ó, daqui para cá, aqui eu gastei 1 para 3. 8, 24. Daqui para cá aumentou 8, não é? Ó? 8, 8, tá? Beleza? Então, quer dizer, no final de 10 segundos, a quantidade de nitrogênio caiu para 2, porque eu gastei 8. A quantidade de hidrogênio caiu para 6, porque eu gastei 24. E apareceram 16 mols de amônia. É o produto se formando, gente. Oi. Ué, mas é o que tem aqui, ó. 1 para 2 para 3. É o que foi produzido, consumido e produzido. Você coloca 10 e 30, você coloca o quanto você quiser aqui. Eu podia ter colocado 34 aqui. A questão é justamente essa. A proporção estequiométrica é justamente de quem é consumido e produzido. Tá? Ah, mas então sobrou reagente? É, sobrou, porque a reação não terminou ainda. A reação não terminou ainda. Gente, não esqueçam que isso aqui acontece durante um certo tempo. Não é uma coisa instantânea. Senão toda a reação seria instantânea. E quando que a reação vai terminar? Bom, se a reação é 100% de rendimento, ela só vai terminar quando eu tiver 20 mols de amônia. Só. Porque, veja, se eu estou gastando 10 e 30, quanto eu teria que produzir de amônia? Então, se eu estou no 16, é porque a reação não acabou ainda. Então, ela continua ao longo do tempo. Vamos supor que passados mais 10 segundos, então, ó, início, após 10 segundos, após 20 segundos agora. Então, passou mais 10 agora. 20 segundos. Vamos supor que depois de 20 segundos, a quantidade de amônia, de nitrogênio caiu para 0. Tá? Veja uma coisa importante, pessoal. A hora que a quantidade de nitrogênio cair para 0,
o do hidrogênio também cai a zero. Os dois caem a zero ao mesmo tempo. Por quê? Um está reagindo com o outro. Um está reagindo com o outro. Ó, se daqui para cá caiu a zero, é porque eu gastei quanto aqui? Eu gastei 2. Se eu gastei 2, eu tenho que ter gasto aqui quanto? 6. Então percebe que a cada segundo que a reação avança, aqui eu estou colocando 10, 20, mas podia ser de 1 em 1 segundo. A cada intervalo que a reação avança, você tem um consumo e uma produção. Ó, avançou mais um intervalo, tem um consumo e uma produção. Quanto eu vou produzir de amônia? 4. 4. 4. Tá, ó. 2 para 6, virando 4. Esses sinaizinhos, gente, eu coloco sempre do lado para que vocês não esqueçam que tem coisas que estão diminuindo e tem coisas que estão aumentando. Quando a reação acabar, você não tem mais reagentes. E agora você tem apenas produto. Tudo bem? Isso a gente chama de maneira mais assim, genérica, de tabelinha. O que que é uma tabelinha de uma reação? A tabelinha, ela não se limita apenas a fazer uma estequiometria, como a gente está acostumado. Ah, quanto que eu vou produzir se eu usar tanto? Não. A tabelinha, ela vai monitorando a reação. Geralmente, as tabelinhas, elas monitoram a reação em 3 momentos. No início, no final e no momento intermediário aqui, que eu escolhi o 10. Tá? Oi. Por quê? Por quê? Não, não, pensa ali. Então vamos lá. Essa pergunta é importante. Tem uma coisa aqui que chamou tua atenção, que é a seguinte: você percebeu que em 10 segundos, nos primeiros 10 segundos, ele gastou mais do que no final. Vocês perceberam isso? Todo mundo percebeu? Aí a pergunta da Mayra foi a seguinte: não tinha que ser igual? Aí eu perguntei para ela: por que tinha que ser igual? Desde que a velocidade fosse constante. Então, assim, qual é a percepção que eu tenho claramente aqui? Que a velocidade não é constante. Isso é muito importante. Não, é outra história. Calma, 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 devagar. A velocidade da reação não é constante. Aí, ó, gente, isso que eu estou falando aqui não é só para essa reação, é para qualquer reação. Não é constante. Essa pergunta, né, do porquê que ela não é constante, ela vai dar origem à teoria das colisões. Isso é uma pergunta que a gente vai ter que responder sim, tá? Mas por enquanto, o que é mais importante é perceber isso, tá? Não. Não é bem isso. Não é bem o problema, não é ter menos reagente. O reagente está menos concentrado. A gente vai ver que tem uma pequena diferençazinha nessa história, tá? A gente chega lá. É, como é que a gente pode? Bom, tem coisas aqui. Primeiro, se a velocidade não é constante, significa que vai existir velocidade média e instantânea, certo? Então, vamos calcular a velocidade média. Cálculo da velocidade média. Gente, para você calcular a velocidade média, você tem que primeiro escolher de que substância você quer calcular a velocidade. Veja, nós temos 3 coisas acontecendo aqui. Eu tenho a quantidade de nitrogênio e a de hidrogênio que estão caindo, estão diminuindo, e a quantidade de amônia que está aumentando. Então, na hora de calcular a velocidade, o exercício normalmente pergunta assim: calcule a velocidade média do consumo de fulano. Calcule a velocidade média da produção de fulano. Ele vai escolher uma das substâncias, pode ser um produto ou um reagente, e pedir para você calcular a velocidade. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou calcular, por exemplo, a velocidade média
Primeiro, vamos colocar um termo geral, vai. Ó, para a gente calcular a velocidade média, basta você fazer o quê? Você vai calcular a variação da quantidade de substância dividido pelo tempo, tá? Ô, gente, uma coisa muito importante aqui. Quando eu falo variação da quantidade, eu posso estar me referindo a várias coisas. Pode ser massa. Quer ver uma coisa? Vem cá um pouquinho. Vocês conseguem de cabeça me dizer quanto vale 2 mols de nitrogênio em gramas? 28 vezes 2 dá 56. Então eu posso dizer, por exemplo, que são consumidos 56 gramas em 10 segundos. Então eu posso expressar com a massa. Eu posso expressar com mol. Então eu posso, ao invés de falar assim, olha, são consumidos 56 gramas por litro, são consumidos 56 gramas em 10 segundos, eu posso dizer, são consumidos 2 mols em 10 segundos. Eu posso colocar isso em volume, eu posso colocar isso em concentração, eu posso colocar variação do que eu quiser, tá? Dividido por um tempo qualquer. Então isso aqui, gente, por favor, vocês sabem que a química não tem muito essa coisa de sistema internacional, né? Aqui pode vir grama por segundo, mol por hora, litro por dia, mol por litro por minuto. Tem sempre uma unidade de uma coisa, uma quantidade, alguma coisa ali, dividido pelo tempo, tá? E não tem essa coisa de sistema internacional, né? Quer ver? Vamos calcular aqui algumas velocidades médias. Vamos calcular algumas velocidades médias. Se eu estou calculando uma velocidade média, pessoal, ela tem que estar entre um tempo e outro, concorda? Então veja, até por conta da pergunta da Mayra, a gente precisa ficar ligado. Ó, calcula para mim, vamos calcular a velocidade média de consumo do nitrogênio entre 0 e 10. Aqui eu vou fazer pela variação dos mols, tá, gente? Eu vou fazer pela variação dos mols. Quantos mols foram consumidos ali? 8, né? Nos 10 primeiros segundos? 8 dividido por 10. Deixa eu fazer um comentário aqui. Normalmente, quando a gente trabalha com delta na física, a gente faz final menos. Aqui você também pode fazer. Só que entenda o seguinte, gente. Se você fizer aqui final menos inicial para o nitrogênio, o valor vai ficar negativo, não vai? Tá? Aqui, ó. Então, quando você escrever isso aqui, ó, isso aqui, ó, normalmente nos exercícios ele não põe o sinal de negativo nas alternativas. Por exemplo, o cara fala, calcula para mim a velocidade do consumo do fulano. O cara põe ali só o valor, tá? Só que se você for ser rigoroso, esse valor ele vai dar negativo. Por quê? Porque é final menos inicial. Só que na hora de colocar a conta, não precisa se preocupar com o sinal de menos, tá? Você pode escrever que ele está sendo consumido. Agora veja aquilo que eu estava falando, que a gente discutiu agora há pouco sobre a velocidade não ser constante. Calcula para mim a velocidade do nitrogênio entre 10 e 20. Ó, vou calcular a velocidade do nitrogênio entre 10 e 20. Nos últimos 10 segundos, a gente poderia dizer que, vai, é a segunda metade da reação, né?
Segunda metade da reação. Eu consumi só 2. 2 por 10. 2 por 10. 2, 0,2. O que que isso prova? O que que isso prova? Que a velocidade não é constante. Porque, gente, se a velocidade fosse constante, não importa você tirar a média antes ou depois, vai dar na mesma. Vai dar na mesma, tá? E digo mais sobre essa questão da velocidade não ser constante. Dá para dizer se a velocidade, não, calma. Dá para dizer se a reação está ficando mais rápida ou mais lenta? Dá. O que está acontecendo com ela? Está ficando mais lenta. Como que eu sei isso? Porque a velocidade média no começo é maior que a velocidade média no final. Se a velocidade média no começo é maior que a velocidade média no final, é como se a reação estivesse freando, tá? Então veja, a gente já tinha descoberto que a velocidade da reação não era constante. Com essa conta, a gente, além de corroborar isso, a gente ainda descobre uma outra coisa, que além da velocidade não ser constante, eu sei que a reação vai ficando mais lenta. No começo, ela é mais rápida, é como se ela tivesse mais força para acontecer. Depois ela vai ficando mais fraquinha, vai perdendo, como se fosse um carrinho parando. Sabe quando você empurra um carrinho e ele vai parando assim? Então, ó, a velocidade instantânea instantânea diminui ao longo do tempo, tá bom? Existe, existe uma maneira, peraí, existe uma maneira, pessoal, da gente representar isso graficamente. Graficamente. Então vamos fazer um grafiquítio aqui. Deixa eu ver ali. Ó, imagina o seguinte. Ao invés de eu representar a reação por meio de uma tabela, vamos representá-la por meio de um gráfico. Ó, como que vai ser meu gráfico? No eixo X, eu vou mostrar o tempo. Coloquei 2 pontos no meu gráfico, tá? De propósito. Eu coloquei o ponto 10 e o ponto 20, justamente porque são os 2 instantes em que a gente fez as medidas da nossa reação. E aqui no eixo Y, eu coloquei o número de mols. Tá? Cada quadradinho desse aqui corresponde a 5 mols. Então, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou representar cada uma dessas substâncias aqui, ó, naquele gráfico, por meio de uma curva. Por exemplo, o nitrogênio ali começou com 10, depois de 10 segundos ele estava com 2, e depois de 10 segundos ele caiu a 0. Tudo bem? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Nitrogênio, 10, 2 e 0. Ó, cada pontinho desse aqui, ó, cada pontinho desse aqui, ó, esse pontinho aqui e esse pontinho aqui representam as quantidades do nitrogênio ali ao longo do tempo. Ô, gente, vocês conseguem ver que isso não vai dar uma reta nem fudendo? Você não tem como juntar esses 3 pontos com uma reta. Não dá. Não dá. Então, vamos lá. O que que isso quer dizer? O fato de você não conseguir juntar os pontos com uma reta. Isso significa que a quantidade de mols ela não cai linearmente com o tempo.
Se a quantidade de mols não cai linearmente com o tempo, quer dizer que não é uma função de primeiro grau, portanto a velocidade não é constante. Não é constante. Vocês perceberam que no começo do gráfico, a curva está mais acentuada? À medida que a curva vai se aproximando dos 20 segundos, ela vai ficando menos acentuada. Isso é a velocidade diminuindo. Tá? Isso é a velocidade diminuindo. Vamos ver o outro gráfico. Esse aqui é o N2. Agora, o gráfico do H2, ele também vai seguir o mesmo padrão. Ó. Ele começa no 30, cai para 6 e depois cai para 0. Então, vamos lá. 30, 6. Mais ou menos aqui e o 0 aqui. Olha o gráfico do hidrogênio, gente. Esse aqui é o gráfico do hidrogênio. Ó. Quando a quantidade que está envolvida é maior, o gráfico ele fica mais alto, aí você consegue perceber claramente como a curva ela vai começando super declinada, sei lá se a palavra é essa, e aí ela vai ficando mais horizontalzinha, mais suave. Essa suavidade da curva, pessoal, é a velocidade da reação, tá? Quando a curva está mais agressiva, tipo, está caindo mais bruscamente, a velocidade está maior. À medida que a curva vai ficando mais horizontalizada, assim, ó, é que a reação está perdendo a velocidade, tá? E aí, para finalizar esse gráfico, a gente pode mostrar o do produto, né? A gente mostrou as curvas dos reagentes, e aí a gente pode mostrar dos produtos. Ele começa aqui, ó, o produto. O produto é totalmente ao contrário, né, gente? Ele começa do zero e vai para o máximo, que no caso dele é 20. Então é 0, 16, 20. 0, 16. 5, 10, 15 tá por aqui, ó. E aí o 20 é aqui, ó. Opa. Ó, imagina a curva aqui, ó. Ó. Olha como aqui, ó, ela já tá suavizando, ó. Ó. Então ela fica assim, ó. Pronto, ó. Esse aqui é o produto. Tudo bem? Ô, gente, atentos para um detalhe. O exercício pode pedir para você calcular a velocidade a partir desses gráficos. Por exemplo, o cara fala assim: calcule a velocidade do fulaninho. Ele escolhe um entre 10 e 20. Se você tem o gráfico, como que você calcula isso? Ó, vamos lá. Entre 10 e 20 segundos, calcula para mim a velocidade de produção da amônia. Só que ó, o exercício é o seguinte: não olha na tabela. Treina a sua mente a tentar calcular a velocidade pelo gráfico. E pela tabela a gente já viu como é que calcula. Vamos supor que o cara te apresente um gráfico assim, ó, e peça para você calcular a velocidade de um dos caras. Aqui eu escolhi a amônia, tá? Veja, eu quero a velocidade. Primeiro você tem que olhar se ele quer que você calcule a velocidade entre quanto e quanto. No caso aqui, eu quero calcular entre 10 e 20. Então eu vou olhar só para esse pedaço do gráfico aqui, ó. O que eu tenho que olhar no gráfico, gente, ó? Dá uma olhada nisso aqui. Entre 10 e 20, o que representa isso aqui, ó? Aqui, quantidade de amônia no 10. Aqui, quantidade de amônia no 20. Então, esse pedacinho vai representar o delta da amônia, dividido pelo tempo. Obviamente, o gráfico vai te dar os valores, né? Aqui era 16 e aqui é 20. Então, vai ser 4 dividido por 10, 0,4. Tá? Esse produzido, tá, gente? Esse produzido, porque a gente está calculando a amônia subindo ali.
Tá bom aqui pro pessoal de casa? Aí. Pronto. Isso aqui é um tipo de exercício padrão vestibular, tá? Sem historinha, sem as coisas, essas frescuradas, mas no geral é assim. Eles gostam muito de fazer uma coisa aqui, gente, que a termoquímica também faz. Lembra que na parte da termoquímica a gente fez alguns exercícios em que o cara fazia estequiometria com ΔH? Aqui eles também fazem isso. Tudo que dá para relacionar com estequiometria, gente, eles relacionam. Então pode ser estequiometria com ΔH. Aqui é estequiometria de velocidade. Olha só a história, ó. Na queima completa de uma fogareira. Ah, eu esqueci de colocar o gás aqui. Na queima completa de uma fogareira, são gastos 5.600 litros de metano em 10 horas. Então, imagina lá uma fogareira que está movida a gás, está esquentando alguma coisa, você está gastando 5.600 litros de gás em 10 horas. Calcule a velocidade de produção de gás carbônico em gramas por hora. Percebe que é um exercício de estequiometria? Ó, ele te deu quanto ele gastou de metano e pediu CO2. Só que ele te deu o tempo na história. Então, isso aqui é um problema de estequiometria que você tem que ficar ligado com a questão do tempo, tá? Primeiro problema, ó, já escrevi aqui bem em letras garrafais que eu vou precisar de conhecer a CNTP, tá? Então, para nós, esse gás aqui, ó, ele está na CNTP, tá bom? O gás. Tá. Bom, como é que a gente aborda uma questão dessa? Primeira coisa que você tem que ter em mente, pessoal, para você fazer problemas de estequiometria, você precisa da reação. Então, nesse caso, a gente está queimando. Essa palavra completa, o que que ela diz para nós? Que vai liberar CO2 e água. Então, eu vou fazer a reação assim, ó. CH4 mais oxigênio, dando CO2 e água. Beleza? Passo número 2. Balancear a reação. Aqui, para balancear, basta eu colocar um 2 na água e colocar um 2 aqui, né? 2 aqui. Tá bom? Daí, num problema de estequiometria, qual que seria o próximo passo? A gente decidir quem que vai vir para a regra de 3, né? Nesse caso, a regra de 3 vai ser entre quem e quem? Entre o metano e o CO2. Tá.
Só que antes de você montar a regra de 3, porque a gente vai montar a regra de 3 aqui. Só que antes de eu montar a regra de 3, pessoal, eu preciso saber quanto de metano foi consumido. Quanto de metano foi consumido. Ah, foram 5.600 em 10 horas. Então aqui para que aqui é o momento de você olhar para o tempo. Você, a partir desse momento, você tem dois caminhos a seguir. Você pode pensar assim, ó, vou pegar esses 5.600 e fazer a estequiometria dele. A massa que eu encontrar vai ser produzida em quantas horas? Então eu pego a massa e divido por 10. Então eu faço a estequiometria com 5.600, a massa que eu obtiver aqui eu divido por 10. Ou então você já pode fazer essa conta antes. Porque veja, ele quer a velocidade de produção do CO2 em gramas por hora. Hora, sem H. Se ele gasta 5.600 em 10 horas, quanto ele gasta por hora com H? 5? 560. Então eu posso fazer a conta com 560 aqui já. E aí já sai por hora. Deu para entender o lance? Então o que eu vou fazer? Para evitar de fazer muita conta, eu já vou fazer por hora. Então olha o que eu faço, ó. A proporção aqui é 1 para 1, não é? Proporção 1 para 1. Então eu vou escrever 22,4 litros está para 44. Observem aqui a teoria de cálculo estequiométrico aparecendo na tua frente. Observa que na minha regra de 3, ao invés de trabalhar com mol, eu estou usando litro, grama. Litro, grama. Porque aí eu já faço com as unidades inteirinhas aqui, ó. Tá. Se eu gasto 22,4, que equivale a 1 mol, eu produzo 44, que equivale a 1 mol. Se eu gastar 560 litros, eu vou gastar M. Lembrando que esse 560 litros é por 1 hora, não é? Então, na hora que você calcular essa massa, ela já vai sair por 1 hora. Deu para entender o lance? Tá? De 200... Peraí. Se fosse por 10, por 4. 2,5, né? Dá no 250, né? Não? É, eu quero saber o seguinte. Daqui para cá, multiplicou por quanto? 25? Eu estou tentando fazer essa conta. Se eu multiplicar isso aqui por 100, dá 2.240. Divide por 2, 11. Divide por 2 de novo. Eu acho que é 25, gente. Deixa eu ver. Nossa, meu, eu tô muito tiozão do celular. É isso mesmo, 25. Então daqui para cá multiplicou por 25. Aqui eu fiz porque também deu para fazer, né, gente? A conta deu redonda. Nem sempre vai ser assim, tá? Então tá, se daqui para cá eu estou gastando 25 vezes isso, daqui para cá eu vou gastar 25 vezes isso. Então qual que vai ser a massa? 44 vezes 25. 1.100. Por hora, né? 1.100 gramas por hora. Tá? O Enem não gosta muito desse tipo de questão, tá? Eles preferem fazer questões de cálculo estequiométrico com ΔH. Acho que é por causa da energia, que é mais importante para a cabeça deles, tá? E eu poderia fazer perguntas em relação a qualquer outra coisa. Por exemplo, o cara fala, ó, eu gastei 5.600 em 10 horas, tá? Quanto é que eu tenho que gastar de oxigênio? Quanto que eu tenho que gastar de oxigênio? Em litro, tem que ser o dobro. O oxigênio também é um gás, não é? Se eu estou gastando 5.600 por 10 horas, eu vou ter que gastar 2 vezes mais de oxigênio, ou seja, 11.200 por hora, tá?
Ele podia perguntar quanto de água é produzido. Aí ele só vai escolher a substância e vai te trazer alguma situação como essa, tá? Beleza? Até aqui alguma dúvida? Não? Ok. Então agora vem a pergunta que não quer calar. Por que, agora sim, a gente vai mergulhar na pergunta, por que que a velocidade varia? O que tem de tão estranho, né? Porque a primeira noção que a gente pode ter é que, pô, a velocidade podia ser constante, né? Pô, se demorou 10 segundos, ele gastou 8, por que que depois ele gastou menos? Então, a gente vai entrar na parte 2, que é a teoria das colisões. Teoria das colisões. A teoria das colisões, gente, ela foi uma das teorias mais importantes criadas para explicar uma reação química. Tanto é que os caras que desenvolveram essa teoria, eles ganharam o prêmio Nobel, não pela teoria em si, mas porque eles descobriram, eles conseguiram detectar no laboratório o tal do complexo ativado. Se você já ouviu falar na teoria das colisões, você já deve ter ouvido falar do complexo ativado. Só que o complexo ativado é uma coisa extremamente difícil de você detectar no laboratório, porque ele é muito rápido. Então, a teoria das colisões ela vem para tentar explicar, do ponto de vista microscópico, do ponto de vista molecular, o que acontece numa reação. Porque quando a gente escreve uma reação química, pode perceber, você põe lá HCl mais NaOH, setinha, sal e água. E ninguém discute o que acontece naquela setinha. Aquela setinha está dizendo, olha, está havendo uma transformação. Mas como isso ocorre? É, E aí tem duas respostas, né? A primeira é a seguinte: cada reação tem um jeito de ocorrência. Cada reação tem um mecanismo, que é o jeito da reação acontecer. Por exemplo, quando vocês estudam lá na inorgânica, reação de dupla troca, reação de simples troca. Lá na orgânica, reação de substituição, adição. Não são mecanismos diferentes? Isso é uma coisa de cada reação. Só que a teoria das colisões diz que existem alguns eventos que acontecem em qualquer reação, seja ela orgânica, seja ela inorgânica. Tem algumas coisas que toda reação tem que passar. É meio que isso. E aí a gente vai elencar essas coisas aqui. A teoria das colisões, ela vai dizer o seguinte, qual é o ponto central dela? A rapidez de uma reação, a rapidez de uma reação é proporcional à probabilidade, vixe, errei tudo aqui. Probabilidade de ocorrência de colisões efetivas. Se eu pudesse resumir tudo que a teoria das colisões fala em uma frase, essa é a frase. Ó, a rapidez de uma reação ela é proporcional à probabilidade de ocorrência de colisões efetivas. Podia colocar assim aqui, vai. Entre as moléculas. Pronto, moléculas. Vamos tentar interpretar isso aqui, vai. Imagina duas substâncias reagindo para formar qualquer coisa. Produto A, uma substância A vai reagir com uma substância B para formar os produtos. A teoria vai dizer primeiro o seguinte: para que duas coisas reajam, as moléculas precisam se encontrar fisicamente. E esse encontro ocorre toda vez que uma molécula literalmente bate na outra. As moléculas têm energia, as moléculas têm movimento, e, portanto, elas estão ali dentro do sistema. Por exemplo, imagina a gente acabou de falar aqui, ó, da reação entre nitrogênio e hidrogênio. Como que as moléculas vão reagir? Elas vão bater uma na outra. Só que a teoria das colisões, ela vai levantar a seguinte coisa, que é o novo da história. Quando uma molécula bate na outra, vamos supor que uma molécula de nitrogênio bata lá na molécula de hidrogênio para formar amônia. Nem sempre essa colisão dá certo. Nem sempre essa colisão resultará em uma reação química. Ele vai dizer assim, olha, uma vez que a colisão acontece, ela pode dar certo
ou pode dar errado. O que é uma colisão que dá certo? É uma colisão que, por algum motivo, fez com que os reagentes virassem produtos. Uma colisão que dá, entre aspas, errado, é uma colisão onde as moléculas bateram ali e, por algum motivo, seja ele qual for, elas não reagiram. A molécula bate e volta. Então, se a gente imaginar o que acontece dentro de uma reação, se a gente pudesse olhar dentro das moléculas, a gente viria lá no sistema um monte de molécula batendo, uma na outra, e de vez em quando uma molécula bate na outra e reage. De vez em quando uma outra molécula bate na outra e reage. Se e o quão rápido é essa reação? Vai depender da probabilidade da colisão dar certo. Por exemplo, imagina uma colisão cuja probabilidade de dar certo seja 90%. Ou seja, de cada 10 colisões que acontecerem lá dentro, 9, 9 vão dar certo. Quanto mais provável for da colisão dar certo, mais rápido esses reagentes viram produto. Agora, se a colisão tem uma probabilidade de ser efetiva de 1%, quer dizer, de cada 100 colisões, uma dá certo, depois de mais 100 colisões, uma dá certo, essa reação vai demorar muito mais para acontecer. Ela vai demorar muito mais para terminar. Tudo bem isso? Então, isso aqui é o básico da história. Só que aí tem várias coisas aqui dentro que a gente precisa perguntar. Por exemplo, como é que eu vou saber qual que é a probabilidade de uma colisão ser alta ou baixa? Isso é uma questão. Segunda outra questão. O que uma colisão precisa para ser efetiva? Tem várias coisas que a gente precisa discutir aqui. Então vamos lá. O que são colisões efetivas? O que são colisões efetivas? Bom, primeira resposta. São aquelas capazes de transformar reagentes. Opa, são aquelas capazes de transformar reagentes em estados de transição. Já vou explicar o que é isso, tá? Se você lembrar do termo complexo ativado, você já sabe o que é. Toda colisão chamada de efetiva é a colisão que vai fazer a reação acontecer. Só que o que acontece, gente? Para a reação ocorrer, o reagente ele precisa passar por um estágio pré-produto, como se fosse uma metamorfose. Esse estágio onde o reagente já não é mais reagente, mas também ainda não virou produto, é uma coisa chamada estado de transição. Tá? Toda vez que o reagente vira estado de transição, a colisão deu certo. Uhul, vai embora. Tudo bem, mas o que essa colisão precisa ter para dar certo? Essa colisão ela precisa ter duas coisas. Ela deve apresentar energia suficiente para romper as ligações dos reagentes. Para romper as ligações dos reagentes. Antes da gente estudar cinética, a gente estudou ΔH. E lá na parte de ΔH, acho que nos últimos tópicos que a gente trabalhou, a gente aprendeu a calcular ΔH usando energia de ligação. E lá naquela aula, a gente fez uma discussão sobre a relação entre você quebrar uma ligação, formar, e a energia. E não sei se vocês vão lembrar que quando a gente precisa quebrar ligações, a molécula precisa absorver energia. Porque a quebra de ligações, ela está fazendo o que com o átomo? Aumentando a energia dele. Está instabilizando o átomo.
Tudo bem? De onde vocês acham que a reação vai tirar energia para poder quebrar a ligação? Das colisões. Se essa colisão for uma colisão fraquinha, gente, as moléculas não quebram. A colisão ela tem que ser minimamente forte. Presta atenção no que eu estou falando. Minimamente forte. O que significa minimamente forte? Tem reações em que o mínimo é bem pequeno. Tem reações em que o mínimo é mais foda. Isso varia de reação para reação. Tem reações, pessoal, em que essa energia é tão pequena que se uma molécula for misturada na outra, o simples fato de uma molécula encostar na outra já reage. É o que acontece, por exemplo, com reações entre ácido e base. As reações que acontecem na água, em geral, são rápidas. São rápidas. Por quê? Porque quando as moléculas estão na água, geralmente a temperatura da água, o fato das moléculas estarem se movimentando numa energia mais alta, faz com que as moléculas, batam uma na outra e aí as ligações se quebram. Uma vez que isso aconteceu, a reação acontece. Essa energia tem um nome. É ela mesma, tá? Essa que vocês estão pensando. Oi, isso? Calma aí com essa história do minimamente. O que que é o minimamente? Esse é o nome dela, energia de ativação. Esse mínimo, ele varia de reação para reação, tá? Mas ela tem um nome, essa energia. Qual é o nome da menor energia necessária para iniciar uma reação? Energia de ativação. Essa energia é importante por quê? Porque é a partir dela que as ligações dos reagentes começam a se romper. É a partir desse start que as ligações começam a se quebrar. E aí o processo ocorre, tá? Essa energia varia de reação para reação, como eu disse para vocês, a gente vai discutir bastante sobre ela. Outra coisa que essa colisão precisa para ser efetiva: geometria específica. Essa história da geometria específica, ela funciona muito bem para moléculas grandes. Geralmente, reações que envolvem moléculas pequenas são bem rápidas, tá? Por isso que reação, por exemplo, de gás, reação de queima de álcool, são reações muito perigosas, porque são reações a molécula é muito pequenininha. Quando a molécula é muito pequenininha, ela bateu na outra, provavelmente ela vai reagir. Só que a gente sabe que na natureza existem moléculas muito grandes. E quando eu falo muito grande, gente, eu não estou falando de uma molécula de ácido graxo, não. Eu estou falando de uma molécula de proteína, estou falando de macromoléculas. Quando essas moléculas vão reagir, como é que eu posso explicar isso? A molécula é tão grande, tão grande, tão grande, que a reação ela vai acontecer em algum local da molécula. Por exemplo, imaginem que isto aqui, ó, seja uma molécula de enzima, tá? Então imagina que isso aqui é uma enzima. Lá na biologia, o que que vocês aprendem? Que a função da enzima é catalisar reações, certo? Tá. Olha a treta. Vamos imaginar que existe uma reação entre um quadradinho e uma figurinha meio assim. Então isso aqui é uma molécula, isso aqui é outra molécula. Observa, tá? Observa que a molécula A, ela tem uma forma e a molécula B tem uma forma, uma geometria, e a enzima tem uma geometria. O que que a enzima vai fazer? Ela vai catalisar. O processo de catálise de uma enzima tem vários tipos, tá? Mas em geral funciona assim. A enzima ela tem uma região e é muito, muito, muito afim a uma das moléculas. Ela tem alguma parte da molécula que ela encaixa certinho na molécula. Essa região aqui, ela é chamada na enzima de sítio ativo. E como que a enzima consegue grudar no substrato, né, que a gente chama de substrato? Geralmente esse sítio ativo, ele tem uma forma geométrica que é complementar
A gente chama isso de chave fechadura. Mas tem mais coisa nessa história, tá? Não é só a forma, gente. Aqui nessa região, você deve ter pedaços da molécula que vão interagir com a molécula do A. Tipo, pode ser uma ponte de hidrogênio. Por exemplo, se essa molécula tiver OH, o que a enzima pode usar para atrair a molécula? Pontos de hidrogênio. Então, aqui, no sítio ativo, é basicamente onde a molécula vai encaixar. Esse processo, aqui, ó, vai dar origem à reação de catálise. Aí vai acontecer isso aqui, ó. Agora você tem isso aqui, ó. Ó. Ele encaixa em uma das moléculas. Na hora que ele encaixa em uma das moléculas, ele deixa a moléculazinha parada ali. Aí a outra vem e acopla aqui. Aí você forma isso aqui, ó. Ó. Tem duas coisas aqui relacionadas tem duas coisas aqui relacionadas à geometria. A primeira é a geometria da enzima, que precisa ser, vamos dizer assim, similar, né, à do substrato, certo? A segunda questão da geometria é aqui, ó. Veja que as duas moléculas, elas têm uma forma específica também. Quando essas moléculas vão reagir, é preciso que uma parte específica dela se una à outra. Isso é uma questão de encaixe também. Então, quando a gente está falando de geometria, a gente está falando de encaixe. É basicamente isso. Depois que a enzima se acoplou ao substrato, a gente chama isso aqui de complexo enzima-substrato. Isso aqui é chamado de complexo enzima-substrato. Depois que você forma o complexo enzima-substrato, a enzima libera aquilo. Agora eu já não posso mais chamar isso de substrato, agora eu chamo isso de produto. Ó, substrato. Opa, peraí. Ó, a enzima acopla, aumenta a reatividade aqui, é aqui que acontece a catálise. Aí gruda, tá os dois aqui grudadinhos, aí ela vai e solta, e aí formou ali, tá? Isso é geometria. Isso é geometria, tá? Então a enzima, por exemplo, ela vai ajudar muito nesse processo de facilitar o encaixe. Tá? Só alguns parênteses aqui fazendo links com a biologia, né? Lá na biologia, vocês estudam mutações de todos os tipos. Tem aquelas mutações de que perde pedaço, que transloca. Qual que é o problema da mutação em nível molecular? Vamos tentar discutir um pouco isso à luz da química. Qual que é o problema, pensando na biologia molecular, da mutação? A gente sabe que o DNA codifica proteínas. E como que o DNA codifica proteínas? A partir de uma sequência específica de aminoácidos. Então, para que a proteína funcione, ela precisa ter uma sequência X de aminoácidos. Vamos imaginar, por exemplo, que essa proteína seja uma enzima. Vamos lá. Então, a função daquela proteína é catalisar uma reação, certo? Imagina, por exemplo, que na hora de fazer o processo de divisão celular, na hora de fazer todo o processo ali da genética, ocorreu uma mutação em um determinado ponto desse DNA que fez com que a enzima perdesse essa forma. Ou, ao invés dela ter essa forma, vamos supor que esse quadradinho aqui fosse um pouquinho mais aberto. Em vez dele ser fechadinho para o negócio encaixar certinho aqui, imagina que esse quadradinho fosse um pouquinho assim, a ponto do quadradinho ficar meio solto aqui dentro. Tipo assim, a enzima não perdeu a atividade dela, mas ela perdeu o quê? A eficiência. Isso é uma mutação. Ou pior, às vezes a mutação é tão drástica que ela perde o sítio ativo. Aí fudeu. Dependendo da enzima, vai dar uma mutação bem braba. Às vezes até incompatível com a vida.
Porque, por exemplo, imagina se isso aqui é uma enzima que catalisa uma reação extremamente importante do seu corpo. Se a enzima está mutante, quer dizer que ela não funciona. Se ela não funciona, uma reação que era para ser rápida ficou lenta ou nem ocorre. Deu para entender a relação entre a bioquímica e a química da coisa? Né? A mutação começa onde? Lá no gene. Mas ela vai terminar onde? Na proteína zoada. Na proteína que ou perdeu o sítio ativo, ou ela está com um sítio ativo que não é o adequado. Tá? Beleza? Então, quer dizer, o que uma colisão precisa para dar certo? Precisa ter uma energia suficiente para gerar o tal do complexo ativado e precisa de uma orientação adequada, certo? Vamos representar isso com um esquema. Vamos lá. Vamos lá. O estado de transição. Você pode chamar de complexo ativado, tá? Então imaginem o seguinte, ó. Vamos criar uma reaçãozinha de mentirinha aqui, ó. Vamos imaginar uma reação. Ah, a gente pode pegar uma de verdade. Não vou pegar uma de verdade. Vamos imaginar uma reação assim, ó. Eu tenho uma moléculazinha gasosa, tá? Vamos falar de quanto que é gás. Uma moléculazinha gasosa aqui, A2, que vai reagir com a moléculazinha B2 para formar AB. Tá. Vamos representar a molécula de A2 assim, ó. Dois átomozinhos ligados por uma ligação aqui. A moléculazinha do B2, faz ela um pouquinho maior, vai. Só para não ficar igual. Pronto. Tá aqui. As moléculas estão aqui. Elas vão colidir, certo? No momento que elas colidirem, o que pode acontecer? Energia de ativação. Vamos imaginar que essa colisão seja forte o suficiente. Então as moléculazinhas, elas vão em direção uma à outra, tá? E vão bater. O que acontece no momento em que as moléculas colidem? Bom, a colisão ela vai gerar uma energia que vai começar a fazer as ligações se romperem. Só que lembra, pessoal, que para o átomo ficar sem ligação não é bom, não. Os átomos tendem a se ligar uns aos outros. Então, no momento em que essa ligação quebrar, na verdade, no momento em que a colisão acontecer, vão haver duas coisas ao mesmo tempo acontecendo lá dentro. As moléculas, deixa eu aumentar essa setinha aqui, que acho que não vai dar para desenhar aqui. Olha o que vai acontecer com as moléculas, gente. No momento exato da colisão, as ligações dos reagentes, elas começam a se quebrar. Ó. Opa, aqui, ó. Tá vendo que eu já desenhei as moléculas meio separadas, né? Ó. Imagina que essa ligação aqui, ó, ela está quebrando. Essa ligação aqui, ó. As moléculas já estão se afastando, porque já teve a colisão. E essa daqui também, ó. São as ligações quebradas. Lembra da aula de ΔH. Para essas ligações se quebrarem, o que tem que acontecer aqui? Energia. E de onde vem energia? Da colisão. Só que daí o que acontece, gente? Para o átomo, não é uma opção ficar sozinho. Ele precisa se ligar a alguém. Então, o que acontece? No momento da colisão, as moléculas estão bem pertinho uma da outra. Na hora que essa ligação aqui, ó, e essa ligação estão sendo desfeitas, ao mesmo tempo, essas ligações aqui em preto, ó, estão sendo construídas. É uma situação muito estranha, onde um átomo está ligado ao mesmo tempo a dois. Ele está perdendo uma ligação enquanto está ganhando outra. Tudo isso acontece concomitantemente. Não existe nenhum momento durante esse processo em que o átomo fique sozinho.
Ele está sempre saindo de um e se ligando ao outro. Só que vocês devam imaginar o quão rápido é isso, gente. Os caras calculam que esse complexo ativado, ele fique ali dentro, cada vez que duas moléculas batem, né, o complexo ele fica ali dentro uns 10 a menos 9 segundos. É muito, muito, muito rápido. Por que que esse processo é tão rápido, gente? É simples, a resposta é simples. Porque a energia disso aqui é muito alta. Isso aqui é uma situação de alta instabilidade. Altamente instável. O que que significa isso? Energia alta. Energia alta. Por isso que o gráfico da cinética tem calombo. Lembra do calombo? É aí. A gente vai chegar lá já. Tá? Estamos chegando no gráfico. Ali. Beleza. Aí o que que vai acontecer ao longo do tempo? Como eu disse para vocês, né? Os reagentes começam a se separar, os produtos começam a se formar, e aí no final das contas você tem os produtos, que são 2AB. 2AB. BB. Olha lá. Tudo bem? Então, ó, primeira coisa que a gente aprende na cinética. Reação não tem só dois estados. Não é o início e o fim só. Quando eu estou pensando em velocidade, eu tenho que me preocupar com esse estado intermediário. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem que vocês acham que tem mais energia? Reagente ou produto? Produto? Por que que é produto? Por que que é produto? Ou é o reagente? É o reagente? É o reagente? Por que que é o reagente? Hum. Peraí, mas então deixa eu pensar no que você está falando. Se o reagente tem mais energia que o produto, só existe reação exotérmica. Ah, ô, gente, quem tem mais reagente? Quem tem mais reagente? Quem tem mais energia, reagente ou produto? Depende da reação. Depende disso aqui, ó. Nhão. Depende do delta H. Onde eu estou provocando uma reflexão sobre a questão do delta H. Porque eu estou falando aqui que o complexo ativado tem energia alta, né? Só que o fato do complexo ativado ter energia alta não quer dizer nada sobre reagentes e produtos. Então veja, outra coisa que eu aprendo aqui. Além de eu aprender que a reação tem três estágios, ou seja, reagente, complexo ativado e produto, eu também sei que cada um tem uma entalpia. O reagente tem uma entalpia. O complexo ativado tem uma entalpia. E o produto também tem uma entalpia. Ok? Nós estamos trazendo para a cinética uma discussão de energia. Depois a gente vai entender o quanto ela é importante. Tá? Então veja. Quando eu calculo ΔH, quando eu calculo ΔH, a conta que eu faço é levando em consideração o produto e o reagente. Tá? Tanto é que quando a gente calculava ΔH, eu nem ficava falando de complexo ativado. Então, o ΔH ele continua sendo uma coisa importante, mas para você saber se a reação liberou ou absorveu calor. A questão é a seguinte: independente da reação ser endo ou exo, ela vai ter um estado de energia que é sempre maior que o reagente e maior que o produto, que é o calombo. Então a gente vai ter dois comportamentos aqui. Ó, gente.
Gráfico de entalpia de novo. Aqui. Quando a gente vai mostrar o gráfico de entalpia, olhando para uma reação com 3 estágios, né? Você vai encontrar situações assim e assim, tá? Eu fiz de propósito, eu não quis desenhar o calombo assim, tá? Ele pode ser desenhado assim, pode ser desenhado assim, não tem problema. O que eu quero que vocês observem, pessoal, são os níveis de energia. Tanto nesse gráfico como nesse aqui, eu estou marcando entalpia no eixo X, tá vendo? Esse eixo X aqui é um eixo de tempo. Tempo. Porque ele está medindo uma linha do tempo mesmo. Tá? Não, pode ser em segundo, pode ser minuto, pode ser hora. Normalmente, pessoal, eles nem colocam o tempo no eixo, assim, segundo, minuto, eles só põem tempo. Tá? Para que o aluno entenda que eu tenho 3 momentos: início, meio e fim. Ó, início, meio e fim. Ok? O que essas reações têm em comum? Em ambas eu tenho um pico de energia. O pico de energia é o momento em que o reagente está virando produto. Então eu tenho aqui, ó, a energia do complexo ativado. Gente, observe uma coisa aqui. Para você produzir, você não, a reação, né? Para a reação atingir o complexo ativado, é necessário que o reagente ganhe energia. Tá vendo? Ó, então aqui eu tenho reagente, reagente. Essa energia que é necessária para formar o complexo ativado é a energia para quebrar as ligações. Observem que, para algumas reações, essa energia ela pode ser mais alta. Ó. No meu desenho aqui, ó, essa energia equivale a 3 quadradinhos, tá vendo? Ó? Sei lá quanto que é, mas vale 3 quadradinhos. Tem reações em que essa energia é menor, tá vendo? Ó? Isso vai variar de reação para reação, mas toda reação tem essa energia, tá? Essa energia que eu chamo de energia de ativação. Energia de ativação. Como é que a gente poderia definir ela? Uma maneira de você definir seria assim: a energia de ativação é a energia que o reagente precisa absorver para se transformar em complexo ativado. Ó, agora leia, escuta essa frase olhando para o gráfico. Ó, e o que é energia de ativação? É a energia que o reagente tem que absorver para virar complexo ativado. Tudo bem? Vamos escrever aqui, ó. Absorvida pelo reagente, reagente na formação do complexo ativado. Tá? Gente, essa energia de ativação, ela é o principal responsável por existirem reações rápidas e lentas. É basicamente a coisa toda gira em torno dela. Por quê? Gente, essa energia, ela pode ser fornecida por meio de calor, por meio de eletricidade, por meio de atrito. Né? Eu vou pegar um exemplo bem simples aqui. Ahn, Se eu pegar um palito de fósforo aqui, um palito de fósforo, e deixar esse palito em contato com o ar, ele não vai queimar sozinho.
No entanto, se eu riscar, ele queima. A diferença de eu riscar ou não riscar está no quê? No momento que eu risquei, eu gerei atrito entre as moléculas do fósforo e do oxigênio, não é? Essas moléculas, elas já estavam em contato aqui. Só que elas estavam com uma energia que não era o suficiente para eu pôr fogo no negócio. Agora, quando eu risco, faço isso aqui, ó, zup, essa energia que eu gastei fazendo isso gerou atrito. O que, que o atrito gerou? Calor. O calor esquentou as moléculas. As moléculas aumentaram a energia. Só nesse atritinho de fazer isso aqui, ó, tchup, as moléculas aumentam a energia. Se elas aumentam a energia, a probabilidade de uma colisão dar certo agora é maior. Então, às vezes, para as moléculas atingirem esse complexo ativado, a gente tem que dar um empurrãozinho, né? Por exemplo, quando eu esquento, você tem reações que só vão acontecer se você esquentar. Na orgânica, isso é super comum. Reação entre ácido carboxílico e álcool, né? Aquela super famosa, que dá éster. Só se esquentar. Por quê? Como a energia de ativação é muito grande, a molécula sozinha não vai ter essa energia nem fudendo. Você vai ter que dar uma energia a mais para ela, ou esquentando, ou então assim, tem reações cuja energia de ativação é muito pequena. O simples fato de você misturar e agitar já deu energia para o sistema. A reação acontece. Agora, quando a energia de ativação é alta, significa que a colisão tem que ser uma senhora porrada. Quando as moléculas são muito estáveis, quando as ligações que precisam ser quebradas são muito fortes, são situações, gente, em que a reação vai acontecer mediante uma colisão brutal. Colisões mais intensas são colisões com mais energia. E isso é raro acontecer dentro de um ambiente de molécula. A maioria das moléculas, gente, no ambiente molecular, elas vão colidir devagarinho. Para você conseguir fazer com que as colisões sejam fortes, você vai precisar esquentar, vai precisar fazer algumas coisas. Então, qual que é o lance? Energia de ativação é o principal responsável pela reação ser rápida ou lenta. De que maneira? Quanto menor, mais rápido é o processo. Quanto menor, maior as chances das colisões serem efetivas, tá? Vamos escrever isso aqui, ó. Quanto maior a energia de ativação, quanto maior a ativação, vírgula, mais lenta é a reação, vírgula, isto é, mais energia será necessária para uma colisão efetiva. Oi? Como assim? Tá. Não, não, então, ó, vamos lá. E aí é uma outra questão. Por quê? Uma fissão nuclear já não é considerada uma reação, porque é ele com ele. Ali na fissão nuclear você tem coisas que seriam equivalentes a ter energia de ativação, que é uma outra. Por exemplo, só para falar um pouquinho sobre isso. Sabe quando a gente ouve falar na questão da energia nuclear que os caras têm que purificar o urânio lá para 285? Então, quando o urânio está a 5, 7% de pureza, de 235, ele já pode ser usado num reator. Só que para ele funcionar em cadeia, ele precisa estar nos 90%. Aí, uma vez que ele está ali, está pronto para virar uma bomba. Mas o que, que vai causar a energia? O bombardeamento do nêutron. Que é uma outra coisa que a gente vai ver na radioatividade. Quando uma bomba vai detonar, ela precisa de uma pré-bomba. Essa pré-bomba, na verdade, ela é um canhão de nêutron.
ela ativa, ela joga ali um feixe de nêutron, esse feixe de nêutron começa a disparar energia para os outros núcleos. Tá? É uma reação em cadeia também, mas aí não é energia de ativação. Oi? Aham. Isso, exatamente. Porque, ó, considerando que essa parte que você está falando, né, é o produto. Então, ó, que é o final, a energia do final. Então, você tem duas situações, ó. Situação número um. A reação começa com uma energia, atinge um pico e volta. Só que ela volta para um estado de energia maior do que era antes. Então, essa reação, ela tem ΔH positivo. Ela absorveu o calor. Agora, o que, que pode acontecer aí quando a reação é exo? O reagente tem lá uma energia, ele sofre a colisão, atinge o pico de energia no complexo e desce. Só que na hora que ele desce, o produto que ele forma tem menos energia do que tinha antes. Aí o ΔH fica negativo. Por isso que a gente ouve frases em questão de cinética, tipo assim, o ΔH não depende do complexo ativado. Isso é verdade. Na forma de calor. Ou ela é liberada na forma de calor exotérmica, ou ela é absorvida na forma de calor endotérmica. Tá? Por exemplo, se ela vai ser dissipada ou não, aí é uma outra discussão, que é assim, por exemplo, isso aqui pode ser uma reação que acontece no carvão para gerar. Nananana, entendeu? Então, ela está formando calor. Pronto. Então, assim, se você perguntar para uma aula, na aula de mecânica, é uma energia útil? Não, que é calor, tá? Mas é muito importante, pessoal, que a gente compreenda que o fato da reação ser endo ou exo não tem relação com este complexo. Não tem relação. O fato da reação ser endo ou exo vai depender apenas e tão somente do quanto de energia tem no começo e no final. Agora, se tem uma coisa que o complexo ativado interfere sim, é no quão rápido é a reação. Tudo bem? Quer ver uma maneira da gente entender um pouquinho melhor essa questão da energia de ativação? Vamos olhar para ela de um outro jeito. Vamos lá, olha só. Imagina que essa reação está acontecendo lá dentro do recipiente, tá? Eu vou pegar um celular e vou tirar uma foto. Em um certo momento, naquele momento que eu tirei a foto, eu peguei um monte de molécula reagindo. Tinha umas que já reagiram, tinha outras que iam reagir, concorda? Mas estava todo mundo com uma certa energia. Então imagina que eu fui pegando molécula por molécula e medindo a energia delas. Tantas moléculas que reagiram como as que não reagiram. Estou medindo. E aí eu vou criar um gráfico. Esse é o gráfico. O gráfico ele vai mostrar se a molécula tem mais energia ou menos e o quanto de moléculas tem aquela energia. Eu já fiz esse gráfico uma vez para vocês. Vocês lembram desse gráfico aqui? Ele é um gráfico muito doido. Ó, opa. Imagina que cada boxinho desse aqui, vai, sejam 1 trilhão de moléculas, tá? Aliás, cada quadradinho seja, sei lá, 1 trilhão de moléculas. E aqui você tem as energias delas. Então você tem, ó, algumas moléculas têm energia pequena, aqui também, né? Então a gente vai vendo que o gráfico ele segue um padrão, que é um padrão na forma de um sino. E aí o que que a gente, qual é a moral da história? A moral da história é a seguinte: dentro de um sistema que tem muitas moléculas, a maioria delas vai ter uma energia média, certo? Que está relacionada com a temperatura, não está?
Beleza. Agora vamos tentar colocar nesse gráfico o que que é a energia de ativação. Tá? As moléculas estão aqui com a sua energia. A energia de ativação, pessoal, ela é uma energia, como é que eu posso dizer? Eu vou usar uma analogia que vocês não gostam dela, mas eu vou fazer. Já ouviram falar de nota de corte? O que que a nota de corte faz? Ela seleciona baseado em algum critério ali, normalmente é o número de vagas, né? Então, se tem 5 vagas, são 5 melhor. Se tem 30 vagas, são os 30 melhor. E o resto? O resto fica. Imaginem que essa nota de corte seja a energia necessária que você tem que ter para reagir. Então, para você reagir, você tem que ter uma energia tal. Tal. Se você tiver mais que ela, para você, legal. Porque a hora que você bater com alguém, você vai reagir. É só esperar a natureza cuidar. Agora, e se você tiver as moléculas que estão com menos energia? Você vai ter que ter mais energia. Vai ter que esperar a sua vez. Essa é a ideia. As moléculas que têm energia pequena, elas vão ficar tentando bater ali dentro para reagir. Só que tem algumas moléculas que têm uma puta energia. Essas moléculas, a hora que elas colidirem uma na outra, elas vão reagir. Então, a energia de ativação, ela é um valor que pode ser grande ou pequeno. Quando a energia de ativação é grande, ela está para cá. Por exemplo, vai. Vamos supor que essa daqui seja energia de ativação, ó. Perdão. Olha para a energia de ativação. Olha quantas moléculas tem nessa porra. Quem pode reagir só? Só esse grupinho aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, ó. E esse resto aqui? Ah, se fudeu. Vai ficar batendo lá, bum, 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 até que uma hora eles tenham energia para reagir. Essa galera aqui, ó, não pode reagir. Não pelo menos nesse momento. Qual que é a parte boa da história, gente? Sabe qual é a parte boa da história? A energia das moléculas vai mudando a todo momento. Então, aquela molécula que hoje não tem energia, amanhã vai ter. Porque essas moléculas vão batendo uma na outra. Então, às vezes, uma molécula está devagarzinho, assim, ó. De repente vem outra, faz pum, ela vai embora. Então, na hora que as colisões acontecem, essas energias vão mudando. Agora, tem uma coisa que é foda, gente. Por quê? Se essa energia é muito alta, invariavelmente poucas moléculas vão conseguir reagir. Então, essa reação é uma reação. Agora, presta atenção nessa frase agora, ó. Onde a probabilidade de uma colisão ser efetiva é baixa. Porque se poucas moléculas têm capacidade, qual é a probabilidade de uma molécula daqui encontrar com outra daqui e ter geometria adequada para reagir? É muito pequena. Por isso que a gente fala que a energia de ativação é o que vai ditar o quão mais rápido uma reação vai terminar ou não. Tá? Se a energia de ativação é muito pequena, poucas moléculas têm condições de reagir. Seria toda essa parte aqui do gráfico. Professor, dá para a gente mudar a energia de ativação? Na verdade, a gente consegue fazer duas coisas. Duas. Primeira, eu consigo aumentar a energia das moléculas, porque vamos pensar o seguinte, vai. Se eu começo a esquentar essa merda aqui, o que começa a acontecer com esses tijolinhos aqui tudo? Eles começam a dar tudo para cá, ó. Porque está dando energia, não tá? Se você começa a jogar o gráfico para a direita, o que começa a acontecer com essa parcela aqui de privilegiados? Começa a aumentar. A reação fica mais rápida. Então eu posso aumentar a velocidade de uma reação, ó. Como? Vamos escrever aqui, ó. Podemos variar a velocidade de uma reação. Podemos variar a velocidade de uma reação de duas maneiras. Eu posso, por exemplo,
mexer na energia do sistema. De alguma maneira, mexer na energia do sistema. Aumentar a energia das moléculas. Que é o que nós fazemos, por exemplo, pessoal, quando a gente aumenta a temperatura de uma reação. Tá? Você está aumentando a energia das moléculas, então você está aumentando a quantidade de moléculas que sejam capazes de conseguir reagir uma com a outra. E eu também posso alterar a energia de ativação. A gente pode alterar a energia de ativação. Lembra que eu falei que tem algumas reações que têm uma energia de ativação muito alta. Então eu posso, pelo uso do catalisador, né? Eu vou diminuir a energia de ativação. Vamos escrever isso aqui também. Diminuir a energia de ativação. De ativação, tá? Agora veja onde eu quero que vocês observem aqui com calma. Quando a gente aumenta a energia das moléculas, eu estou fazendo o que com o gráfico? Jogando ele para a direita. Tudo bem? Todas as moléculas vão ganhar mais energia. Só que quando eu mexo na energia de ativação, eu não estou mexendo no gráfico. Eu estou pegando esse limite, descendo ele um pouquinho. Por exemplo, veja. Aqui nós temos uma energia de ativação alta. Tudo bem? Pelo fato da energia de ativação ser alta, poucas moléculas podem reagir. Agora imagina se fosse possível, e isso é possível, claro, eu pegar essa energia de ativação e colocar ela aqui para baixo. Ó. Qual que é a parte boa que eu ganho, né, ao abaixar a energia de ativação? Primeiro, eu não precisei esquentar a reação. As moléculas continuam com a mesma energia. Só que se eu abaixar a energia de ativação para cá, por exemplo, ó, toda essa parte do gráfico pode reagir. Você aumenta, é como se você tivesse, pessoal, diminuir a energia de ativação, no mundo de vocês é o equivalente a aumentar o número de vagas na faculdade. Entendeu? Imagina, por exemplo, se uma faculdade começasse a falar assim, ó, nós vamos triplicar o número de vagas. Eu vou diminuir o número de pessoas que vão ficar muito tempo fazendo cursinho para entrar. É a mesma coisa que acontece aqui. A energia de ativação é um corte. Tem reações, pessoal, que a energia de ativação é tão alta, que nas condições ambiente nenhuma molécula vai ter energia para fazer essa merda. Aí eu preciso de um catalisador, tá? O catalisador, ele atua justamente aqui. A gente vai discutir depois um pouquinho também sobre ele, tá? Ui, não, não, não. Lembra que deslocamento de equilíbrio, eu só estou pensando em sistemas fechados com reação reversível. Aqui a coisa é mais simples, é tipo assim, é, tipo assim, vamos pegar um caso bem simples. Por que que um alimento estraga mais rápido fora da geladeira? Porque ele reage mais rápido. E se você deixar um pedaço de carne dentro da geladeira, ela vai estragar também. Só que vai demorar mais. No freezer, puta, demora muito mais, muito mais. Tanto é que os caras, às vezes os caras encontram ali. Lembra que aquela moça que encontraram? Não é moça. É um fóssil, que eles até deram um nome para ela, é Eva, não sei se é Eva. Meu, era um fóssil do gênero feminino, que estava meio parcialmente conservado. Porque ela morreu em algum momento, lá, sei lá, tipo, 300 mil anos, e congelou. Tinha tecido vivo, vivo assim, no sentido, tinha DNA ali para você conseguir reconstituir a pessoa geneticamente. Então, quando a gente fala de deslocamento de equilíbrio, o problema é outro, tá? Beleza, até aqui? Tá. Continuando. Já preparando para o fechamento, tá? Para deixar para a próxima aula. O que essa teoria das colisões, então, diz? Ela diz que a reação ela tem basicamente uma barreira, né, para acontecer. Ela tem uma barreira de afinidade, né, das coisas grudarem uma na outra,
e conseguirem reagir, e tem a barreira de energia, certo? Isso são as duas coisas que a reação oferece. A barreira da afinidade, de encaixar ali certinho, e a barreira da energia. Diante disso, a gente vai para a terceira parte. O que eu posso fazer numa reação para deixá-la mais rápida? Os fatores que afetam a velocidade. Eu não vou discutir todos hoje, tá? Porque tem alguns que são bem complicados. Vamos discutir os mais simples, até porque a gente já meio que discutiu. Fatores que afetam a velocidade. Bom, eu tenho fatores que afetam a energia de ativação. De ativação. Para eu diminuir a energia de ativação, a gente vai usar os catalisadores, tá? Então, como que é a energia de ativação de uma reação? Porque lembra que eu falei no começo que a energia de ativação é uma característica da própria reação. Tem reações que têm energia de ativação alta, tem reações que têm energia de ativação baixa. Tá, então como que eu consigo mudar isso? Olha, volta aqui um pouquinho. O que faz uma reação ter energia de ativação? Duas palavras. A primeira começa com C. A segunda começa com A. Complexo ativado. Por que uma reação tem energia de ativação? Pelo simples fato de que ele tem um complexo ativado. Então a culpa da energia de ativação é de quem? É do complexo. Quando que uma reação é lenta? Ah, quando ela tem energia de ativação alta. Mas para ela ter energia de ativação alta, o complexo ativado é que tem que ser alto. Se uma reação tem energia de ativação pequena, é porque o complexo ativado não tem muita energia. Então, qual é o lance? O catalisador ele é especial por quê? Ele consegue criar um complexo ativado de menor energia do que a reação tinha antes. A reação ela tem um complexo ativado. Quando você põe o catalisador ali, ele vai oferecer para a reação uma outra possibilidade. Ela vai chegar, é como se o catalisador chegasse para a reação e falasse: escuta, vocês não querem fazer uma coisa de um jeito um pouquinho mais fácil? Vocês não querem uma colisão um pouquinho menos punk? Tá bom, então o catalisador vai fazer isso. A gente diz que ele muda o caminho da reação. O que significa mudar o caminho da reação? Ele vai produzir um outro complexo ativado melhor. Quando eu falo melhor, eu estou dizendo de menos. Então vamos escrever aqui. Vamos lá. A energia de ativação ela é reduzida a partir da criação de um complexo ativado de menos energia. Se ele é um complexo ativado de menor energia, significa que mais moléculas conseguem reagir. Tá bom? É como se ele pegasse aquelas moléculazinhas de menos energia e falasse para elas: olha, eu consigo fazer vocês reagirem desse jeito aqui. Então ele aumenta a quantidade de moléculas capazes de reagir. Entende isso? Tá? Como que ele faz isso? Vamos fazer um esqueminha aqui, né? Tá, mas o que é essa mágica, né? O que faz reduzir? O catalisador, gente, é uma substância química. É uma substância química. Quando a gente coloca. Então, imagina uma reação, ó, onde A mais B vai gerar um complexo ativado para depois formar produto, tá? Isso aqui é a via normal da reação. A mais B, oi. Aí já não é catalisador, é uma outra substância, mas também dá.
Tá? No caso do catalisador, tipo assim, no caso normal, a substância A reage com a B, forma um complexo ativado, é aqui que está o treta, ó, né? E forma um produto. Para o A e B virar complexo ativado, eu preciso de uma energia de ativação, não é? Tá. Só que o que acontece com o catalisador, gente? Quando eu ponho o catalisador, acontece isso aqui, ó. Ó, quando a gente põe o catalisador é uma substância, tá? Por exemplo, vocês estudam lá na biologia, a enzima é um catalisador. O catalisador, ele vai se combinar com os reagentes, combinar, e vai formar um complexo ativado catalisado. Tá vendo que eu coloquei um Czinho aqui do lado? Ó? O que é um complexo ativado catalisado? É um complexo ativado de menor energia do que o anterior. Esse complexo aqui, ó. Essa reação, ela vai ter energia de ativação? Claro que vai, só que menor. E aí, o que acontece com o catalisador? Depois que ele catalisou, ele vai embora. Mano, já caiu umas 5.000 vezes isso no Enem. O cara dá um texto enorme, uma reação puta complicada e pergunta assim: qual a função de tal coisa? Observa que no meu desenho, no meu esqueminha bem simplesinho, eu peguei o A com o B mais o catalisador. Formei o complexo. Depois virou produto mais catalisador. Vocês perceberam que o catalisador entra e sai? Isso é uma característica bem peculiar do catalisador. Por quê? Numa reação, a gente está acostumado a entender que existem reagentes e produtos. O que é um reagente? Ah, é aquilo que é consumido. O que é produto? Ah, é aquilo que é produzido. O catalisador, ele não é nem produto nem reagente. Porque ele é consumido e depois ele é produzido de volta. O catalisador, ele sai no final do processo, ó, tá vendo essa proteína bonitinha aqui, ó? Depois que ela catalisou essa reação, o que ela fala? Próximo, vai lá e catalisa de novo. Catalisou? Próximo. Deu para entender? O catalisador, ele é regenerado. A gente fala que o catalisador é regenerado. Catalisador regenerado. Quem pode ser catalisador? Qualquer coisa. Aliás, essa é a mina de ouro da química, tá? Por que essa teoria é importante, gente? Porque essa teoria aqui, ela abriu, vamos dizer assim, ela inaugurou uma área da química que é a química de catalisadores. Por quê? Porque desde sempre a química conhece uma série de reações químicas e muitas das quais são impraticáveis porque elas são muito lentas. Tipo assim, imagina uma reação que para você produzir 1 grama da substância você precisaria de 10.000 anos. É uma reação que não dá para você pensar nela em escala industrial. E se eu descobrir um catalisador? Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma reação que acontece no nosso corpo, só para vocês entenderem isso. Ó, no nosso corpo, esse gás aqui reage com água para formar o quê? H2CO3. E essa reação ela é super importante no nosso organismo porque ela vai dar origem ao sistema tampão do sangue. É a partir da produção do H2CO3 que eu vou ter o bicarbonato e vou ter o sistema tampão bicarbonato ácido carbônico. Então essa reação ela é muito importante, tá? Uma parte do CO2 que a gente produz nas nossas células, boa parte é eliminado pelas vias aéreas, mas uma parte ela fica armazenada no nosso sangue para produzir o tampão. Só que essa reação é lenta para um caralho. Tipo, se você pegar CO2 e ficar borbulhando na água, você vai demorar 7.000 anos para produzir 3 moléculas disso aqui. Só que lá no nosso organismo tem uma enzima aqui, anidrase carbônica.
tá, gente? Essa enzima ela é indispensável para a nossa sobrevivência. Por quê? Porque ela deixa essa reação aqui 60 vezes mais rápida do que o normal. Por que que isso é importante? Porque esse sistema ele consegue, veja, se eu estiver precisando de CO2 no sangue, ele consegue absorver CO2 do sangue e transformar rapidamente em ácido carbônico. Ou quando eu precisar eliminar CO2. Se eu estou, por exemplo, num processo de intensa atividade aeróbica, estou lá produzindo muito CO2, muito CO2, muito CO2, muito CO2. Para você conseguir eliminar esse CO2, eu vou usar a anidrase carbônica também. O sangue vai ficando muito ácido, se o sangue vai ficando muito ácido, vai acumulando H2CO3. Para você conseguir eliminar, você usa anidrase carbônica. Tá? Geralmente, os catalisadores eles vêm escritos em cima da setinha. Você vê alguma coisa escrita em cima da setinha? Por exemplo, quer ver? Ó? Outro famoso. Vinagre mais etanol. O que dá essa? Vocês sabem? Por acaso, viu, Sara? Aqui que você estava falando do negócio do reversível. Por acaso eu estou dando exemplos de reações reversíveis, tá? Ó, essa daqui é famosa também na orgânica, que é a esterificação. Esterificação. Eu vou pegar um ácido carboxílico, vou reagir com um álcool e vou produzir éster. E vou produzir água. Ó. Essa reação tem catalisador também. Catalisador, H+. Ave, ácido, é. Você pinga umas gotinhas de ácido sulfúrico. A reação zup, vai rapidão. Qual a diferença disso para isso? Nenhuma. Aqui o catalisador é uma proteína. Aqui o catalisador é um íon. Olha essa. Essa aqui é a pior. Eu vou colocar assim de uma forma muito. Uma thumbnail bem chocante. Para assustar vocês. Meu Deus! O que nunca te disseram sobre a margarina. Ó, a produção de margarina envolve uma reação que a gente estuda na orgânica, muito famosa, chamada hidrogenação, que é uma reação de adição. E para produzir esse tipo de reação de maneira industrialmente viável, a gente precisa que o hidrogênio, que é um gás, reaja com óleo. Difícil. Geralmente, quando os reagentes estão em fases diferentes, a reação tende a ser lenta. Tá? Isso já é uma primeira questão. Para que essa reação seja rápida, eles usam níquel, pedaços de níquel, que é um metal, como catalisador. Veja, são coisas completamente diferentes que estão atuando como catalisador. Aqui eu tenho uma proteína, aqui eu tenho um íon e aqui eu tenho metal. Então, assim, o que eu estou querendo mostrar a partir desses exemplos? Primeiro, eu estou querendo mostrar esses catalisadores, que eles são famosos, tá? E segundo, eu estou querendo mostrar que os catalisadores, eles são específicos. Tipo assim, o que catalisa uma reação não vai catalisar outra. Deu para entender? O que catalisa uma reação dessa não catalisa isso, e o que catalisa isso não catalisa isso. Por que que essa. Aí eu estava falando agora há pouco, né? Que essa área é a mina de ouro da química. Tipo, onde que tem mais dinheiro circulando na área de química no mundo hoje? No desenvolvimento de catalisadores. Por quê? Porque uma vez que você descobre uma reação, descobre que essa reação ela tem importância econômica para você. Qual é o próximo passo? Para você transformar aquela reação em uma coisa em escala, você precisa que ela seja rápida. Se ela não for rápida, não tem sentido você usá-la industrialmente. Então, hoje, boa parte das pesquisas de universidades, de centros de desenvolvimento de moléculas, está na parte de catalisador. Por quê? Porque uma vez que você consegue descobrir um catalisador, você consegue fazer a reação ficar mais rápida. Tá? Beleza? Os catalisadores são específicos. Então, vamos escrever só mais isso aqui. Ó. Os catalisadores
são específicos. Específicos. Tinha uma outra palavra que eu ia usar. Não, acho que é isso mesmo. Beleza? Acho que deu, né? Chega. Acho que deu por hoje, gente. Deu. Na próxima aula a gente continua, tá? Amanhã a gente volta ao cronograma normal. Na primeira parte é teoria de ácidos e bases, de química. E na física a gente volta para termologia, tá? Tem umas coisas que está faltando ali. Outra coisa, fiquem atentos no grupo hoje que eu vou mandar para vocês a remarcação da correção do simulado, tá, gente? Que vai ser amanhã, daquele simulado que estava em atraso ainda.